Olá, eu me chamo Everton Moraes, sou professor de História da Arte na Universidade Federal do Espírito Santo e nessa comunicação gostaria de abordar o modo como o pensador indígena Ailton Krenak aborda a questão da história, da consciência histórica ou da cultura histórica, se nós preferirmos, entre os modernos, entre os ocidentais, né? Ou seja, como ele faz uma leitura, né, da questão dos modos de temporalização no pensamento ocidental moderno. Para apresentar rapidamente o Elton Krenak, que seja uma atividade quase dispensável, né, uma vez que ele é multiconhecido, né? O Elton Krenak é um pensador, um filósofo indígena, ativista, ambientalista, produtor aí de uma série de intervenções políticas, midiáticas, acadêmicas, né, que trabalham, então, nesse sentido de pensar e repensar os modos de vida modernos a partir de uma ótica do pensamento indígena. Passando, então, para a minha apresentação, vou compartilhar aqui o slide e vou organizar a minha fala em torno de alguns trechos e citações do próprio Elton Krenak, né? Para que ele nos conduza, então, por esse seu pensamento da história, né? Nesse primeiro slide, a citação de um texto de uma conferência que ele faz em 2012, transformada posteriormente em texto, né? Ele fala que até uma geração antes dele, portanto, algumas décadas atrás, a, essa ideia de história, com H maiúsculo, né? A ideia de uma narrativa histórica única, que engloba toda a humanidade, né? E que, portanto, resume a história de todos os povos, de todos os coletivos humanos, de todos os seres que habitam o planeta, ela era quase que incontestável, né? Havia uma narrativa histórica única e ela era basicamente incontestável, e caminharia na direção do progresso, na direção do futuro, e não havia muita margem para se pensar algo fora dessa narrativa. A história seria como uma espécie de rio que, com sua correnteza, leva a tudo e a todos, independente das suas vontades, e quem não se adaptasse, quem não se atualizasse suficientemente, ficaria para trás. Passando aí para o segundo slide dessa mesma conferência, né, ele fala que, bom, essa visão de história como uma narrativa única, que engloba toda a humanidade, ela é, na verdade, um conto da carochinha, e que se a gente acreditar nela piamente, nós vamos todos para o buraco, todos para a pirambeira, né? E com isso, não é preciso fazer muito esforço para imaginar do que ele está falando, né? Com esses termos, com essa descrição. Ele está descrevendo aí toda a crise ambiental, toda a crise climática que nós temos vivido nas últimas décadas, né? O que a gente chama de antropoceno, né? Essa crise das formas de existência contemporâneas, das formas de existência humana modernas. E com ela também todo o conjunto de fenômenos correlatos, né? E crises correlatas. A fim da história, a crise dos modos de imaginar o futuro, né? Não à toa a gente tem aí todo um debate contemporâneo sobre a crise das formas de imaginar o futuro. Como que a gente vai imaginar um futuro diferente? Parece cada vez mais difícil imaginar um futuro radicalmente distinto do presente, né? Distinto da cultura produtivista, consumista do mundo contemporâneo, do mundo capitalista, das democracias liberais burguesas, né? Então, toda essa crise do futuro. E ele faz uma correlação, passando para o próximo slide, que é de um texto mais antigo, né, de 94, que também tem origem numa conferência. Ele vai fazer uma correlação nessa conferência. Qual é a correlação que ele faz? Entre esse desejo moderno, colonial, ocidental de história e de aceleração da história,
de aceleração da experiência, esse anseio que nós temos pelo futuro, por acelerar a chegada do futuro, né? Esse desejo, então, de acelerar a experiência, a ele corresponde uma necessidade de salvar toda a experiência que nós temos perdido, salvar a memória que nós temos deixado para trás nesse processo, nesse desejo de aceleração. Então, à medida que nós tomamos consciência de que a experiência, que o passado, que as nossas lembranças, as nossas memórias, vêm se perdendo cada vez mais rápido e sendo substituídas, sendo atualizadas cada vez mais rápido, nós temos também a consciência de que precisamos salvar essas coisas para que tenhamos alguma lembrança delas, né? E a isso nós chamamos de consciência histórica, né? Precisamos preservar certas partes do nosso passado, né? Nossa memória, nossas lembranças, em livros, arquivos, acervos, museus, e por que não, hoje em dia, né, bancos de dados virtuais, né? Então, essa experiência dos acervos, dos arquivos, dos museus, seria uma experiência plenamente contemporânea, né? Típica da consciência, pelo menos na sua extensão, né, na extensão que ela existe hoje, né? Típica da consciência moderna, contemporânea, ocidental, né? Desse tempo acelerado do mundo moderno ocidental. E essa memória que nós preservamos em museus, em acervos, em arquivos, em banco de dados, é uma memória encaixotada, é uma memória engavetada, é uma memória hermética, né? Não à toa aí, por exemplo, os museus, não raros, são vistos como locais de tédio, onde a gente guarda as coisas mortas, né? O local desse passado que não serve para nada, né? E que uma pequena parcela da população realmente toma o museu como um local de uma experiência significativa, né? Então, é uma memória encaixotada, é uma memória engavetada, uma memória artificial. Não é uma memória que se possa experimentar, que se possa viver, que se possa usar, né, no cotidiano, por exemplo, né, para o qual se veja ali alguma função no mundo real, no mundo cotidiano. É um espaço reservado, é uma reserva de passado, né, que nós guardamos. Então, a própria preservação da memória se torna ela mesma um trabalho produtivo, um trabalho de registro que também está dentro desse modo de vida produtivista, consumista. A memória é algo que se consome, a memória é algo que serve apenas para o conhecimento disciplinar, objetivo, né, distanciado da vida real, e não algo que realmente se experiencia, que se vive, né? Muito diferente da relação dos povos originários com a memória, né? E aí ele faz essa contraposição aqui, né, entre os povos originários, os povos indígenas, ameríndios e os modernos ocidentais, e que nessa relação dos povos originários com a memória, esta está sempre puxando o sentido das coisas, né? Então, se para nós é o futuro que puxa o sentido das coisas, para nós modernos, né? É o futuro que puxa o sentido das coisas, queremos sempre antecipar o futuro, chegar mais rápido no futuro. Para esses povos é a memória que faz esse papel, de puxar as coisas. É no passado que se encontra o sentido das coisas. Isso não significa atraso, mas uma outra forma de se relacionar com o tempo. Não é uma nostalgia, não é um conservadorismo, é um outro modo de se relacionar com o tempo, uma outra forma de viver em que o passado, né, encontra aí então ah, uma certa agência no presente. O passado exerce uma agência sobre o presente, né, e não apenas o futuro, como é no nosso caso, no caso moderno ocidental. Então, é um passado que orienta aí os modos de vida, a arquitetura, a medicina, a arte, a música, os cantos e, por que não dizer, o próprio conhecimento desses povos originários. E essa relação aí com o passado, que é viva, que pode ser experienciada, que não está engavetada, pode ser chamada
nas palavras do Elton Krenak, de mito, né? É uma relação mítica com o passado. E aqui, mito não é aquilo que é o oposto da verdade, que é sinônimo de mentira, de enganação, de falsidade, de engano, mas como sinônimo de uma narrativa de origem, né, uma narrativa originária, que dá sentido para as coisas, para o mundo, para as experiências, e que é capaz de orientar essas experiências, que é capaz de orientar o modo de se conduzir sobre a Terra, o modo de se conduzir no tempo e, inclusive, de orientar as experiências presentes, né? Experiências atuais. Então, é esse passado vivo do qual Krenak falava nos slides anteriores, né? Nas citações anteriores. Então, a relação mítica do mito com o passado, isso é um tema antropológico clássico, né? Sim uma forma de colocar no passado uma certa agência sobre o presente, né? E de inverter essa relação que os modernos têm com o tempo, né? De pensar de outro modo a relação com o tempo. E mais do que simplesmente pensar em inverter essa relação dos modernos com o tempo, é também um modo de se posicionar no mundo e na Terra hoje, né? No lugar que a gente vive, no mundo atual. Por quê? Porque, via de regra, essa desejo de antecipar o futuro está pautado numa espécie aí de idealismo, né? Um projetualismo, é a partir do projeto, da idealização, dos desejos artificiais, né? Enfim, que é, que essa relação moderna ocidental com o futuro é construída, né? A partir de um certo idealismo e que não raro ignora a relação com a Terra, com os outros seres que ocupam esse mundo, com os próprios coletivos humanos que ocupam esse mundo, né? Não à toa essa relação moderno, colonial, ocidental com o tempo, ela levou a uma série de genocídios, etnocídios e guerras, né? Uma série de práticas aí que nos levaram a uma situação de crise que nós vemos aí na atualidade, né? Então, se a gente quiser pensar aí uma outra relação com o tempo, uma outra relação com a história, inclusive no interior da própria disciplina história, né? A gente tem que começar a repensar a nossa relação com o tempo no interior da própria cultura histórica, no interior da própria relação com o passado, com o tempo, que essa cultura histórica, que essa consciência histórica produz, né? Então, começar a fazer os nexos entre cultura histórica, consciência histórica e essas práticas coloniais, enfim, ainda que não seja possível reduzir, né, toda a cultura histórica, toda a disciplina histórica a esses processos nefastos de genocídio, de guerra que eu mencionei antes, né? Mas a gente tem que começar a pensar um pouco esses nexos para tentar pensar uma história e uma historiografia que consiga se libertar desses nexos eles mesmos, né? Acredito que seja um pouco isso que o Krenak tente nos passar com as suas intervenções a respeito da história. Era isso.